É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula que está no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Na classe dos adultos é o artigo de número 1, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede São Paulo, porque nós estamos aqui com a proposta de trazer comentários complementares, não repetir o texto da revista, porque os irmãos já têm a revista, leem a revista, a CPAD já publica uma videoaula com um comentarista da lição, então nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical disponibiliza mais 4 ou 5 textos da lição dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ainda de lições de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas a não ser na sala dos professores. Também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas, para que o irmão tenha um momento devocional e ainda novas informações a respeito da lição. Às 19 horas, horário de Brasília, todo sábado, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Durante toda a semana, nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, nós disponibilizamos dezenas e centenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas de lições de todas as faixas etárias e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje ainda, e terminando o segundo bloco do trimestre, que fala sobre a história de Samuel, hoje estaremos estudando a lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Nós hoje vamos ver o início da monarquia em Israel. Vamos estudar o governo de Samuel e a escolha de Saul. Na lição passada, nós deixamos Israel em meio a uma fragorosa derrota militar. Os filisteus haviam combatido contra os israelitas e os israelitas, achando que só a presença da arca poderia lhes dar a vitória, mandaram que a arca fosse trazida. E o resultado é que Israel foi derrotado ainda mais fragorosamente pelos filisteus, que inclusive tomaram a arca. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. E Eli, o juiz e sumo sacerdote, quando soube que a arca havia sido tomada, caiu da cadeira onde estava, quebrou o pescoço. Israel perdia o juiz, perdia o sumo sacerdote, perdia os filhos do sumo sacerdote, perdia o tabernáculo, porque a arca havia sido tomada, e aí o tabernáculo em Siló encerra suas atividades, porque sem a arca, que era o elemento principal
não tinha como fazer o culto a Deus, principalmente o dia da expiação, e Israel fica derrotado sem nenhuma força militar. Era essa situação que estava o povo. A arca foi levada pelos filisteus, mas ficou apenas 6 meses entre os filisteus. Deus não poderia permitir que os filisteus achassem que a arca era um deus. Quando os filisteus levaram a arca, eles a levaram para o templo do seu deus Dagon. E no dia seguinte, Dagon aparece prostrado diante da arca. Eles colocam o ídolo novamente numa posição e no dia seguinte o ídolo aparece com as mãos e pés cortados. E Deus começa a lançar uma série de pragas, de hemorroidas e de vinda de ratos para o povo filisteu. E a arca vai de cidade em cidade dos filisteus. Eram 5 as cidades dos filisteus: Asdod, Ecrom, Gade, Gaza, Gat, né? Asdod, Ecrom, Gada e Asdod. E em todas as cidades onde a arca ia, havia essas pragas, e eles entenderam que Deus estava furioso com eles, o Deus de Israel. E eles então entenderam que o Deus de Israel não era a arca, e devolveram a arca. E ainda pediram um sinal, que se tinha sido Deus ou uma coincidência. Se o carro de bois que estava levando a arca seguisse por um caminho improvável até Bet-Semes, era Deus quem tinha feito isso. Se não, tinha sido uma coincidência. E o carro de bois fez este caminho improvável, e os filisteus souberam que era Deus que os havia punido. Quando a arca chegou a Bet-Semes, o povo imprudentemente viu a arca. A arca não podia ser vista. Verdade, estava lá no carro, mas eles deveriam ter coberto a arca. Mas não, além de verem a arca, foram bisbilhotar o que tinha dentro da arca. E nós entendemos até que foi nessa oportunidade que tiraram a vara de Arão e o pote de maná de dentro da arca, ficando só as tábuas da lei. Por causa desta inconveniência, desta imprudência, Deus castigou os moradores de Bet-Semes. Morreram mais de 50 mil pessoas, e o povo de Bet-Semes ficou apavorado com aquilo e pediu para que o povo da cidade vizinha, Kiriat Jearim, levasse a arca. E o povo de Kiriat Jearim veio, pegou a arca e deixou a arca na casa de Aminadab e constituiu ao seu filho Eleazar para guardar a arca. E a arca ficou ali em Kiriat Jearim durante 78 anos, segundo os cronologistas bíblicos Frank Claassen e Edward Reese. O povo ficou com medo da arca e deixou a arca ali abandonada. Não voltou a arca para Siló. Na verdade, parte dos sacerdotes, depois da morte de Ofni e Finéias, foram para a cidade de Nob e levaram as peças do tabernáculo para Nob. Siló ficou abandonado. O tabernáculo de Siló acabou as suas funções, acabou. Como diz o Salmo 78, Deus desamparou o tabernáculo de Siló. Era esta situação terrível. Israel estava arrasado politicamente, militarmente, economicamente, porque uma derrota militar daquelas proporções, né, era terrível, e estava também religiosamente, espiritualmente arrasado. Nessa situação, quem é que estava sendo referência do povo? Samuel. Porque Samuel era o profeta de Deus. Samuel, inclusive, tinha ido voltar a morar em Ramá. Né? Voltar a morar em Ramá, porque em Ramá é que Eucana havia estabelecido a sua habitação. Na verdade, Samuel não tinha voltado a morar, ele foi morar junto com a sua família em Ramá. Então, naturalmente,
a liderança do povo passou para Samuel. Samuel passou a julgar o povo, passou a ser o juiz do povo, passou a ser a referência espiritual do povo, né, porque ele era um profeta, ele era sacerdote também, e o serviço sacerdotal tinha perdido totalmente sua relevância. Ele continuava a existir, mas o dia da expiação não era mais celebrado, porque a arca não estava mais no tabernáculo, um pedaço do tabernáculo estava em Nob, depois foi levado ao altar mais para frente e para Gibeá. Então ficou ali uma situação completamente acéfala. E a única referência que o povo tinha era Samuel. Então Samuel passou a julgar o povo e Samuel passou a ser a referência espiritual do povo. Passados 20 anos dessa situação, Samuel resolve, certamente dirigido e orientado por Deus, Samuel, ele conclama o povo e chama o povo para ir até a cidade de Mispá, onde ele era uma das cidades onde ele julgava o povo. Aliás, é bom nós verificarmos aí que Samuel, prudentemente, esperou a direção de Deus. E é essa situação que nós vamos ver. Samuel convoca o povo e pede para o povo se arrepender. Tirar os ídolos das suas casas, deixar a idolatria, preparar o seu coração para servir só a Deus, e assim Deus livraria o povo dos filisteus. Aquela opressão dos filisteus, que já estava desde os dias de Sansão, passou por Eli e estava agora nos dias de Samuel. O povo atendeu ao chamado de Samuel. Foi adorar a Deus, abandonou os ídolos, jejuaram naquele dia, lá em Mispá. E quando os filisteus souberam que o povo estava congregado, reunido em Mispa, eles se reuniram para guerrear contra o povo, porque já verificaram que o povo tinha a intenção de guerrear contra eles. Aí o povo atemorizou-se, mas Samuel disse que iria clamar a Deus pelo povo, fez sacrifício em favor do povo, e enquanto Samuel adorava a Deus, os filisteus vieram combater e foram fragorosamente derrotados. Deus ouviu a oração de Samuel. O povo havia se arrependido dos seus pecados e Deus então deu vitória aos israelitas. E ele então colocou uma pedra entre Mispa e Sem e colocou e deu o nome daquela pedra de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha! O povo estava agora se avivando espiritualmente. Samuel era usado por Deus como profeta e como sacerdote e como juiz para fazer o povo voltar a servir a Deus, para fazer o povo abandonar a idolatria. Durante estes 20 anos antes desta guerra, em que os filisteus são expulsos dos termos de Israel, porque o texto diz que no capítulo 7, versículo 13 de 1 Samuel, diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Então Deus avançava mais na libertação da opressão dos filisteus, que só vai se completar com Davi. Mas agora, já nos dias de Samuel, os filisteus são expulsos dos termos de Israel. Ou seja, os filisteus já não ocupavam nenhum território que era de israelita. Lembrem os irmãos que várias cidades
que estavam na terra de Israel não eram dos israelitas, porque eles haviam mantido habitantes primitivos ali. Eles não tinham exterminado como Deus havia mandado. Então, havia muitos lugares em Israel que não pertenciam aos israelitas. Mas até aquela batalha dos dias de Samuel, os filisteus estavam ocupando terras que eram dos israelitas. E isto não mais aconteceu a partir desta vitória. Então, Israel ganhava um passo a mais na sua libertação dos filisteus. Veja que havia um plano de Deus para libertar Israel dos filisteus, que começou lá com Sansão. Então, o pecado do povo, a degeneração da liderança sacerdotal, a omissão de Eli, nada disso impedia Deus de cumprir os seus desígnios. É interessante nós vermos isso. O plano de Deus se realizava normalmente, apesar de toda a infidelidade do homem, apesar de todas as mazelas vindas da parte do povo. Então nós temos que confiar em Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus, como está escrito lá em Jó 42:2, na versão Nova Almeida atualizada. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os irmãos sabem que agora as Assembleias de Deus têm duas versões oficiais da Bíblia. A versão Almeida Revista e Corrigida e a Nova Almeida Atualizada. E é na Nova Almeida Atualizada que está: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Samuel era um líder servidor. Vejam bem que ele julgava o povo. De ano em ano, a Bíblia diz que ele rodeava Betela, Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares, e voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa. Veja bem que Samuel não tinha o ministério da cadeira. Ele ia ao encontro do povo para julgar o povo. Ele estabeleceu 3 lugares para julgar o povo, e ia de ano em ano para facilitar o acesso do povo a ele. Ele tinha empatia com o povo, ele ia ao encontro do povo. É assim que deve ser um líder. O líder tem que estar à disposição do povo. O líder é para servir o povo e não ser servido por ele. Olha a diferença entre Eli e Samuel. Eli tinha empatia, Samuel tinha empatia com o povo, ia ao encontro do povo, chamava o povo, clamava ao povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E mais do que isso, nós acreditamos que nesses 20 anos, antes da guerra com os filisteus, foi quando Samuel criou a escola de profetas. Vejam bem, irmãos, que nós vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, no capítulo 19, versículo 18, diz assim: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Então veja aqui, já aqui no capítulo 19 de 1 Samuel, já no final da vida de Samuel, Samuel estava com uma congregação de profetas. Essa é a chamada escola dos profetas. Não havia notícia de escola de profetas antes do tempo de Samuel. Então se entende que foi Samuel quem criou essa escola de profetas, este grupo de pessoas que serviam a Deus, buscavam a Deus e recebiam a visitação do Espírito de Deus. Eram pessoas dedicadas ao estudo da lei e a servir a Deus.
Quem criou isto foi Samuel. E por que Samuel criou isto? Porque Samuel entendeu, e a tradição judaica diz que foi Samuel quem escreveu o livro de Juízes. Então, quem fala para nós a respeito daquele círculo vicioso do período dos Juízes é Samuel. Foi ele que escreveu o livro de Juízes. Então o Espírito Santo inspirou e ele percebeu que havia 3 fatores que levaram ao círculo vicioso. O primeiro fator era os pais não ensinarem a lei de Deus aos seus filhos. O segundo fator era existir no meio do povo de Israel aquelas nações que não tinham sido destruídas e que influenciavam negativamente o povo. E o terceiro é que os sacerdotes estavam falhando em ensinar a lei de Deus ao povo. Então esses eram os 3, aliás, o terceiro fator, é esse o quarto fator, né? Nós temos 4 fatores, é que morria um juiz. O juiz fazia o povo se arrepender e voltar a servir a Deus, mas quando morria o juiz, havia um tempo até que Deus levantasse outro. Então, nesse tempo, havia uma interrupção desse servir a Deus por parte do povo. Então, foi o autor do livro de Juízes que percebeu isso. E a tradição judaica entende que é Samuel quem escreveu esse livro. E Samuel percebeu da parte de Deus que esse era o problema do povo. Então, ele procurou resolver, quebrar esse círculo vicioso. Então, como quebrar o círculo vicioso? A primeira coisa que ele faz é criar a escola de profetas. Era um grupo de pessoas que aprendiam a lei. Com isso, ele eliminava 2 dos 4 fatores. Ele não ficava dependendo dos pais ensinar a lei aos filhos. Ele que estabelecia uma escola de profetas em que pessoas eram ensinadas na lei de Deus e eles poderiam então ensinar o povo. Então eu não fico refém da educação doutrinária doméstica. E segundo lugar, eu também não fico refém dos sacerdotes e levitas, já que eles não ensinam, a escola de profetas iria ensinar. Então ele resolveu o problema da educação. O problema dos povos que estavam no meio do povo, ele não podia resolver. Por quê? Porque o próprio Deus tinha dito que não expeliria este povo. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós. Antes estarão às vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. Então Deus disse que não ia eliminar mais aqueles povos. Então Samuel não mexeu com isso, não adiantava mexer, porque Deus disse que não ia mexer nisso. Mas o quarto fator era o fato de haver um juiz, morrer e ficar um tempo o povo sem um juiz. Esse fator também Samuel quis resolver. Samuel, quando envelheceu, colocou os seus 2 filhos, Joel, também chamado de Vasni, e Abias, para julgar o povo. Com isso, Samuel pensava, olha, antes que eu saia, meus filhos já entram e aí o povo não se desvia, porque não haverá mais este hiato entre um juiz e outro. Então essa foi a ideia de Samuel. Samuel, ele tinha que quebrar o círculo vicioso e fazia parte da sua missão, nesse momento de transição, fazia parte na missão que Deus confiou a Samuel, quebrar esse círculo vicioso. Nós estávamos no fim do período dos juízes. Era um novo tempo que viria. A liderança profética teria regularidade, teria um protagonismo que não tinha tido até então. A liderança sacerdotal ela ficaria sendo secundária, mas o que Samuel não entendia, ou não tinha prestado atenção, é que naquela profecia que havia sido dada a Eli, foi dito que Deus iria levantar um sacerdote fiel que estivesse diante do seu ungido. Então Deus apontava para um novo ofício, que não era o profeta, que não era o sacerdote. E foi isso que Samuel não captou.
não percebeu. Então, quando ele criou a escola de profetas, ele fez bem. Ele fez muito bem. Porque ele quebrou essa ignorância doutrinária que era a fonte do desvio espiritual. Mas, ao colocar os seus filhos como juízes, Samuel cometeu o seu grande erro. O seu grande erro. Porque ele se esqueceu do que ele mesmo havia escrito no livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 2, o próprio Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: "E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho." Então vejam bem que Samuel identificou aqui o fato da morte de um juiz e o surgimento do outro. Nesse meio tempo o povo se corrompia. Então, quando ele envelheceu, ele constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes, para que não houvesse esse intervalo de tempo, para que o povo não se corrompesse. Mas por que Samuel se equivocou? Por que ele errou ao fazer isso? Porque ele mesmo escreveu que era Deus quem levantava os juízes. E ele constituiu os juízes, os seus filhos como juízes, sem que Deus tivesse mandado, por conta própria, sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus. É a única decisão que nós vemos de Samuel aqui que ele tomou por conta própria. E aí foi o seu grande erro. Porque os seus filhos perverteram o juízo. Os seus filhos não eram honestos, eram corruptos. E o texto diz: "E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo." Flávio José, ele é bem explícito. Ele diz assim, lá no livro 6º das Antiguidades Judaicas, no capítulo 3, "A experiência então mostrou que os filhos nem sempre se assemelham aos pais, mas às vezes os maus geram homens de bem e gente de bem. Ao contrário, porém, no mundo homens maus. Põem no mundo homens maus. Estes, em vez de seguir as pegadas paternas, tomaram um caminho totalmente oposto. Recebiam presentes, vendiam vergonhosamente a justiça, calcavam aos pés as leis mais santas, chafurdavam-se em toda sorte de impurezas, sem temor de ofender a Deus, nem desagradar ao Pai, que desejava com tanto ardor que eles cumprissem o dever." Então os irmãos vejam que os juízes colocados por Samuel, seus filhos, não tinham sido levantados por Deus.
Samuel esqueceu deste pequeno detalhe. Para liderar o povo de Deus, precisa ser escolhido por Deus. Precisa ser chamado por Deus. Não é por hereditariedade. O único ofício que era hereditário era o ofício sacerdotal. E mesmo assim, a casa de Eli foi retirada do sacerdócio por causa da sua infidelidade. Foi transmitida, mantida na casa de Eleazar. Deus manteve na casa de Eleazar, diante da promessa de que o sacerdócio seria perpétuo, feita a Finéias, lá no episódio de Baal-Peor, mas foi tirado da casa de Eli e passado para outra casa, a casa de Zadok. O que iria acontecer só lá no reinado de Salomão. Mas, vejam bem, aqui nós temos o que nós chamamos de síndrome de Samuel. É achar que a liderança na casa de Deus é hereditária quando ela não é. Nem o ofício de profeta era hereditário. E o ofício de rei passou a ser hereditário, mas também, lá na frente, lá no final da monarquia, foi tirado de Jeconias e colocado noutra casa. Foi tirado da linhagem de Salomão e colocado na linhagem de Natã. Tanto que Jesus é da linhagem de Natã por parte de mãe. Biologicamente. E na igreja não há hereditariedade nenhuma. Se o ofício sacerdotal e o ofício real eram hereditários em Israel, mas não o profético, o ofício, o ministério na igreja não é hereditário. E eu chamo de síndrome de Samuel este pensamento de alguns líderes em achar que os seus filhos, por serem filhos, também têm chamada ministerial. Isto dá em desastre. Samuel pensou bem, foi bem intencionado. Só esqueceu que a liderança, que o cargo de juiz não era hereditário. Ele deveria ter feito como Gideão. Gideão, o povo pediu para que ele se fizesse rei e os seus filhos reinassem em continuidade. Mas Gideão disse, não, quem deve reinar é Deus. E eu não vou. E não aceitou a proposta do povo. E nós estamos vendo isso hoje. Lamentavelmente. Muitas pessoas acham que a chamada ministerial é hereditária. E não é. E o que acontece? O desastre foi tão grande que os anciãos de Israel foram até Samuel e pediram a Samuel que ele constituísse um rei. Eles ficaram tão decepcionados com os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel se corromperam tanto que o povo se revoltou e chegou a Samuel e pediram um rei. Eles tinham ainda mentalidade gentílica. Lembram que aquela influência das nações em volta de Israel, que tinha inclusive feito com que eles achassem que a arca fosse Deus. Eles viam todas as nações com reis. E eles quiseram ter um rei. Mas Samuel teve culpa no cartório. Porque ele forçou uma situação, criando uma hereditariedade que não existia e causando a revolta do povo. Samuel ficou triste. Achou que tinha sido rejeitado. E foi orar a Deus. Que bom seria se Samuel tivesse orado antes de pôr os filhos como juiz. Não teria acontecido o que aconteceu. Mas o fato é que Samuel não orou, não buscou a Deus. Pôs os filhos como juiz. E agora, diante da revolta do povo,
Samuel foi orar a Deus. E Deus, então, disse a Samuel que não era ele, Samuel, que estava sendo rejeitado. Quem estava sendo rejeitado era o próprio Deus, porque era Deus que reinava sobre o povo. Lembrem, lá em Êxodo 19:5, Deus disse: vós me sereis um reino sacerdotal. Era Deus que reinava sobre o povo. Tanto que lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 32, um texto aqui, agora eu não estou achando o texto aqui, mas a Bíblia diz que Deus foi rei em Jesurum. E foi rei... Deuteronômio 33:5. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. O Senhor foi rei em Jesurum. Jesurum é Israel, é o nome poético de Israel. Então Deus é rei. Ele foi estabelecido como rei. Mas agora os israelitas queriam um rei como as outras nações. Capítulo 8, versículo 4 de 1 Samuel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eles queriam parecer com as outras nações. O desejo deles era ser igual aos outros povos. Esqueceram que Deus tinha dito que eles deviam ser um povo santo, que eles deveriam ser um reino sacerdotal, Deus reinando sobre eles. Mas eles agora queriam um rei. Eles tinham uma mentalidade gentílica, fruto de mais de 300 anos de falta de ensino da palavra de Deus. E é sempre assim, irmãos, quando o povo de Deus não estuda a palavra, quando não há ensino da palavra, o povo fica cada vez mais querendo parecer com os outros povos, querendo parecer com os gentios, querendo parecer com os incrédulos. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Não há ensino da palavra de Deus, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E quando não há ensino da palavra de Deus, o povo cada vez mais quer ficar parecido com o mundo, quer ficar parecido com os incrédulos. É isso que nós temos visto hoje. Milhares e milhares de pessoas enchendo templos, porque lá naqueles lugares as pessoas agem como age o mundo. Igrejas que parecem boate, igrejas que fazem balada gospel, igrejas que se fazem semelhantes ao mundo cada vez mais. É a mentalidade gentílica, é a falta de santidade, é a falta de ensino da palavra. O povo queria parecer com as outras nações. Eles não estavam rejeitando Samuel, estavam rejeitando a Deus. No versículo 7 desse capítulo 8, Deus responde à oração de Samuel. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles não queriam que Deus mais reinasse. Samuel, então... Mas Samuel não tinha percebido que Deus não tinha sido apanhado de surpresa. Não. Já na lei, lá em Deuteronômio capítulo 17, Deus já tinha
previsto esta situação. Olha, 17 e 14 de Deuteronômio. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Deus já tinha previsto que isso ia acontecer. E a monarquia estava dentro do plano de Deus para a salvação do homem. O diabo pode até ter ficado contente quando o povo quis um rei. Oba, vai ter um rei como os outros povos, mais um fator para eu destruir Israel, para eu misturar Israel com as outras nações, para eu desfazer esta nação de onde vem o Salvador. Mas era exatamente o que Deus queria, porque da linhagem real viria o Salvador. E como é que o Salvador viria da linhagem real? Como é que o Salvador seria rei se não tivesse monarquia em Israel? Os irmãos percebam como nada que acontece foge ao controle de Deus. Samuel, então, disse que lhes daria um rei, mas estabeleceu o direito do reino. Isso é muito importante. Irmãos, nós estamos aqui por volta do ano 1000 antes de Cristo. Um pouco mais, um pouco antes do ano 1000 antes de Cristo. E Deus já estabelece uma monarquia constitucional. O que nós estudamos nas aulas de história, de ciência política, que é uma grande conquista das chamadas revoluções liberais no século XVIII, a criação do Estado de Direito, das monarquias constitucionais, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa. Na verdade, Deus já havia estabelecido mais de 1000 anos antes de Cristo. Quase 3000 anos antes das revoluções liberais. Deus disse que haveria o rei. Mas o rei tinha que aprender que, embora ele governasse, Deus é que continuaria reinando. Porque Israel era um reino sacerdotal. Deus reina, mas não governa a partir da monarquia. Na teocracia ele reinava e governava. Agora ele vai reinar, mas não vai governar. É o que diz o título da nossa lição, o governo divino em mãos humanas. Mas Deus não abre mão e não dá a sua glória para ninguém. O rei teria poderes limitados. Qual seria o costume do rei? O rei, ele poderia tomar os filhos dos israelitas e os empregar para os seus carros, para os seus cavaleiros, para correr adiante dos seus cavalos. Ele poderia pôr por príncipes de milhares e por cinquentenários. Poderia determinar que alguns israelitas trabalhassem nas suas lavouras, cegassem a sua cega, fizessem as suas armas de guerra e os pretextos do seu carro. Poderiam tomar as mulheres israelitas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Poderia tomar o melhor das terras e das vinhas e dos olivais e dar aos seus criados. Poderia pegar o dízimo das sementes e das vinhas para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também poderia pegar os animais, os jovens, os criados e as criadas e os animais e colocá-los ao seu trabalho. Poderia pegar o dízimo dos rebanhos e poderia transformar os israelitas em seus criados. Deus dizia que o rei poderia criar uma máquina administrativa, a máquina pública, os funcionários públicos,
e fazer com que o povo pagasse todo esse custo. É o que a gente vê até hoje, né? Poderia tomar parte das terras, parte dos bens, para si, dos seus súditos. E Deus disse, quando vocês reclamarem que ele estiver fazendo isso, eu não vou ouvir vocês. Porque Deus, irmãos, enquanto Deus reinava, ele não tomava nada, embora tudo fosse dele. Mas com o rei governando, o rei custaria um preço alto. O rei viveria às custas do povo. E Deus não iria impedir que isso acontecesse. Mas o povo queria um rei. Não quis saber. É por isso que eu entendo aqui, um dia quando Davi disse, caia eu na mão de Deus e não caia na mão dos homens. E nós aqui no Brasil sabemos como nós penamos por causa do governo. Quanto custa o governo? A gente trabalha até o meio do mês de maio só para o governo. Ele é o nosso sócio. Toma os nossos bens. É isso que faz o governo humano. Deus não é assim. Ele é gracioso. Mas mesmo assim, o povo não quis ouvir. Nós queremos um rei. E então Samuel mandou que cada um fosse para sua casa, porque conforme a lei, quem devia escolher o rei era Deus. A gente leu aqui em Deuteronômio 17. E é isto que vai acontecer. No capítulo 9 de 1 Samuel, entra a figura de Saul. Meus irmãos, como Deus é irônico. Queremos um rei. Então Deus vai buscar o rei onde? Na menor das famílias, da menor das tribos. Ele vai pegar o menor para transformar em rei. Para mostrar que é ele quem está escolhendo o rei. São os paradoxos de Deus. Saul era da menor família da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a menor das tribos. Porque, como nós dissemos na guerra, na lição passada, naquela guerra que está narrada lá de capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, a tribo de Benjamim foi praticamente destruída. Sobraram 600 homens. E 400 mulheres que lhes foram dadas para mulheres. E tiveram até que raptar mais 200. Então não é uma tribo pequena. E Deus vai pegar lá dos menores para fazer de rei sobre Israel. Quem escolheu Saul para reinar sobre Israel foi Deus. Porque a lei diz que o rei tem que ser escolhido por Deus. Deuteronômio 17, 10 e 11. E o texto diz que Saul estava acompanhado de um servo procurando as jumentas do seu pai que tinham se perdido. E ele vai passando perto de Ramá. E ele não acha jumentas. E ele então já diz para o seu servo, olha, vamos voltar para casa, porque a gente não acha jumentas e o meu pai vai ficar preocupado comigo. Mas aí o seu servo diz, olha, nós estamos aqui em Ramá. Ramá é a cidade de Samuel. E tudo que Samuel fala acontece. Ele é o profeta de Deus. Vamos então perguntar para Samuel onde estão as jumentas. Saul tinha um raciocínio humano. Ele não se preocupava com as coisas de Deus. Quem se preocupava com as coisas de Deus é tanto que o servo falou, vamos consultar a Deus, o homem de Deus. Nós estamos na cidade dele. Vejam que Saul era um homem que não tinha dimensão espiritual na sua vida. Ele tinha um raciocínio puramente natural. Aí ele disse, olha, mas se a gente consultar a Deus, tem o costume de a gente dar uma oferta para o homem de Deus. E eu não tenho nada. Aí o servo disse, mas eu tenho. E eles então entram em Ramá.
e vão procurar o profeta. Encontram umas moças e as moças dizem, olha, ele hoje vai sacrificar. E o povo todo não faz nada até ele sacrificar. Então corram lá antes que ele vá sacrificar. Aí eles vão atrás do profeta. Só que diz o texto bíblico que um dia antes de Saul chegar a Ramá, Deus já havia revelado a Samuel que Saul viria procurá-lo e que ele era o escolhido para reinar sobre Israel. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 9, versículo 15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então, irmãos, não há dúvida nenhuma de que foi Deus que escolheu Saul. Essa história de que Saul foi escolhido pelo povo, por isso que não deu certo, não é verdade. É um ensino sem respaldo bíblico. Deus disse para Samuel, é esse que vai reinar. Foi Deus quem escolheu. E se Deus não tivesse escolhido, irmãos, ele não poderia ter rejeitado depois. A rejeição de Deus é resultado da infidelidade de Saul. Saul foi escolhido por Deus, desobedeceu a Deus e por isso foi rejeitado. Deus mudou o coração de Saul. Deus deu o Espírito Santo a Saul, porque ele era ungido de Deus. Vejam bem, Davi, ele não atentou contra a vida de Saul, porque dizia que ele era ungido do Senhor. Ou seja, escolhido por Deus, separado por Deus. Não há como dizer que Saul foi escolhido pelo povo. A verdade é que quando Saul foi perguntar para Samuel onde era a casa do profeta, do vidente, naquele tempo chamava o profeta de vidente, Samuel, avisado por Deus que era o homem da terra de Benjamim, disse que ele mesmo era o profeta e que ele era convidado do profeta para ir até o sacrifício e depois do sacrifício haveria a refeição sagrada. Era um sacrifício pacífico, era um sacrifício de gratidão e adoração a Deus. E Samuel já falou, olha, não fique preocupado com as jumentas, porque o seu pai já as encontrou. Então Saul já viu que Samuel realmente era um profeta, porque já revelou o que ele ia perguntar. Ele vai, participa da refeição sagrada, com os 30 convidados de Samuel. Samuel já tinha mandado fazer uma porção especial para Saul. E Samuel, esses 30 convidados, certamente eram pessoas ligadas à escola dos profetas. E o tratamento que Samuel deu a Saul já era mostrando que ele era o rei de Israel. Embora ele não tenha revelado isso para aqueles convidados. Saul já aprende 2 lições aí. Primeiro, ele aprende que as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar. Primeiro, o povo esperava o sacrifício para fazer tudo demais. O sacrifício a Deus, a adoração a Deus, tinha que estar em primeiro lugar. Segunda lição que Saul aprendia é que ele devia ter comunhão com aqueles que serviam a Deus.
No outro dia, ele é acordado de madrugada por Samuel. Ele aprende a terceira lição. Eu tenho que estar pronto, disposto a servir a todo instante. Samuel manda que Saul mande o moço ir para frente, e quando só estão os dois, Samuel unge Saul com azeite e o unge como rei de Israel. Criava-se aqui um novo ofício, um ofício que não existia antes, o ofício de rei. E são estes 3 ofícios que tipificam o ministério de Cristo. Deus atuava e cuidava do povo de Israel através desses 3 ofícios. O de sacerdote, o de profeta e agora o de rei. Tipificando a Cristo, que cuida do povo de Deus. E Jesus Cristo é o único que exerceu os 3 ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Nenhum outro ser humano exerceu os 3 ofícios. Só Jesus. Porque ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Samuel era sacerdote e profeta. Moisés era profeta e sacerdote. Davi era rei e profeta. Só Jesus é profeta, rei e sacerdote. E quando ele unge com azeite, ele estabelece que aqui eu tenho um ofício. É alguém que é separado. Quem era ungido? O sacerdote. O sacerdote foi ungido. Moisés ungiu Arão e seus filhos. Você lê lá no livro de Levítico. Foram ungidos. O profeta, ele não era ungido. É verdade que nós temos o caso de Elias ter ungido Eliseu. Mas, na verdade, o profeta era reconhecido pelo povo. Como Samuel foi reconhecido pelo povo, porque as suas mensagens eram cumpridas. As suas palavras se cumpriam. Era assim que um profeta era reconhecido. Mas o rei tinha que ser ungido também com azeite. E esta unção representa o Espírito Santo que vinha sobre a pessoa. Na lei, no tempo da lei, no tempo de Israel, o Espírito Santo visitava as pessoas, não habitava nas pessoas. O Espírito Santo só podia habitar depois que Jesus tirasse o pecado do mundo. É o próprio evangelista João que diz isso. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 30. E 7. E no último dia, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo ele visitava os profetas e visitava o rei também. Ele foi ungido com azeite, como um símbolo de que ele haveria de receber o Espírito Santo. E Samuel, então, revela a Saul que ele tinha sido escolhido como rei e fala a Saul tudo o que iria acontecer naquele dia. Ele iria encontrar um grupo de pessoas que estavam indo para adorar em Betel. Ele iria receber dessas pessoas algo para comer. Ele iria encontrar um rancho de profetas, um grupo de profetas, das escolas de profetas, e ele iria profetizar junto com eles. E ali ele seria transformado num outro homem, e depois ele deveria se encontrar com Samuel para confirmação do reino. E foi o que aconteceu. Saul aprendeu uma outra lição, de que Deus está no pleno controle de todas as coisas.
tudo o que Samuel falou aconteceu. Saul até profetizou com aquele rancho de profetas. E aí que se criou um provérbio em Israel. Está Saul também entre os profetas? Porque Saul não foi um profeta, ele era rei, ele não era profeta. Mas ele profetizou. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo para poder guiar o povo de Israel. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a liderança do povo de Deus exige a plenitude do Espírito Santo. Naquele tempo, a plenitude era a visitação. Hoje, a plenitude é o batismo com o Espírito Santo. Por isso, para liderar o povo de Deus, para o ministério, é preciso que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Porque eu preciso ter a plenitude do Espírito Santo. E este exemplo de Saul é claro. Também foi o que aconteceu com Davi depois. Saul chega à sua casa, o seu tio lhe pergunta, ele fala que teve encontro com Samuel, mas não fala nada a respeito do reino. Ele foi prudente. Samuel convoca o povo a Mispá, o povo vai a Mispá, e ele diz que Deus havia escolhido o rei. Saul vai a Mispá, mas ele se esconde na bagagem. Ele era humilde. Ele estava assustado com aquilo. E Deus manda trazer a tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim para trazer a família de Matri, e manda que seja buscado Saul. Saul não estava ali. Deus é consultado. E Deus diz, está escondido no meio da bagagem. Saul aprende que não se pode esconder de Deus. Irmãos, Saul, ele está sendo instruído por Deus de que ele seria rei, mas Deus é maior. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus tem todo o poder. E é interessante que a Bíblia diz que depois que Samuel falou com Saul, quando Saul saiu, ele foi mudado em um outro homem. Veja bem aqui. No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele, Saul, as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Nós vemos aqui em Saul, irmãos, uma figura linda da salvação. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós respondemos ao chamado de Deus para a salvação, Deus age em nós, nós mudamos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. Jesus disse, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. O coração de Saul foi mudado. Isto é um tipo da salvação. Não existe salvação sem mudança. Tem um hino da harpa que diz assim, que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando em meu coração. Por isso que nós não cremos nestas conversões de pessoas que continuam a viver da mesma maneira que viviam antes de convertidas. Saul teve mudado o seu coração. Ele era um homem natural, desatento às coisas de Deus, mas desde que se encontra com o profeta, começa a aprender algumas coisas. E depois de ter mudado o coração, recebe o Espírito Santo. Para liderar o povo de Deus, eu preciso me converter, preciso receber o Espírito Santo, mas preciso também ser cheio do Espírito Santo. Aqui fica bem representado isso, bem tipificado isso. Saul é encontrado lá no meio das bagagens. É trazido diante do povo. E quando ele fica em pé, a Bíblia diz que ninguém era mais alto, mais belo do que Saul. Do ombro para cima, ninguém era do tamanho de Saul.
Saul tinha um porte atlético. Era um verdadeiro guerreiro. Uma aparência física invejável. E o povo consentiu com a escolha de Deus por causa dos dotes físicos de Saul. Vejam bem, é muito diferente de dizer que o povo escolheu Saul. O povo se alegrou com a escolha de Deus por causa da aparência. Não se preocupou em saber das virtudes espirituais de Saul. Não se preocupou em saber da formação familiar de Saul, da moral de Saul. Ele ficou vislumbrado com a aparência física. Mas vejam bem, Deus já havia preparado espiritualmente Saul para exercer a função. Deus havia capacitado Saul espiritualmente. Ele estava apto para exercer a liderança. O povo se deixou levar pela aparência. Mas Saul tinha um coração mudado por Deus. Tinha sido visitado pelo Espírito Santo. Estava em condição de reinar. O povo fica alegre. O povo se jubila. Gritam, viva o rei. Samuel repete o direito do reino para lembrar ao povo que agora eles teriam que custear o governo, de sofrer o peso do rei, o que até então eles estavam desacostumados, porque o fardo de Deus é leve, mas o fardo do homem é pesado. Escreveu esse direito do rei num livro e dispensou o povo. E olha que bonito. A Bíblia diz que Deus tocou no coração de muitos soldados de Israel. E eles seguiram a Saul. Deus já providenciou uma força militar para Saul. Homens tocados por Deus. Deus deu tudo que Saul precisava para exercer o reino. Condição espiritual, lições espirituais e agora um exército. E a admiração do povo. Mas também tinha oposição. Irmão, sempre vai haver oposição. A Bíblia diz que uns filhos de Belial desprezaram Saul. É este que vai nos governar? Talvez ele ficando que ele era de uma família pequena, de uma tribo pequena, da menor de todas. Mas Saul se fez de surdo. Saul não subiu, naquele momento ele não tinha subido o sucesso à cabeça. Ele ignorou os opositores. E isto é muito importante. Nós devemos ignorar aqueles que se opõem quando nós sabemos que fomos escolhidos por Deus e estamos na direção de Deus. Israel agora tinha um rei. Como ele iria se dar? Como ele iria liderar? É o que vamos ver na próxima lição. Amém.